Bem-vindo à sua casa. Oferecimento: Couto Materiais para Construção, do básico ao acabamento. Tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival, há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário, oferece Bem-vindo à sua casa. Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre lançamentos imobiliários e conversar com uma empresa que entende do assunto. Vamos saber todas as novidades sobre o novo endereço da Kitchen Santos e também um bate-papo com a GM Financiamento Imobiliário e muitas novidades. Então não sai daí que o programa já vai começar. Olá, nós estamos aqui na R3 Imóveis e eu vou conversar com o Stefano Lopes, que é o diretor aqui na empresa, para falarmos de um assunto que está cada vez mais em alta. Nós estamos aqui na cidade de Santos, é uma cidade que tem muitos lançamentos imobiliários. E a R3, uma empresa que está presente em praticamente todas as novas construções, todos os lançamentos. Então nós vamos trazer esse assunto que está em alta e é pertinente, né, Stefano? Sim, Bárbara, obrigado pelo convite. Fico muito honrado aí com a entrevista e muito feliz. A gente estava conversando aqui, sabemos que investimento em lançamentos imobiliários hoje é uma procura no momento, né, com taxas altas. Nós estamos conversando e eu também, né, como consultor imobiliário, estou aí nesse meio e a gente vê essa busca que é também numa dúvida de um cliente, né, para não descapitalizar, ter um investimento a longo prazo e poder ter um pouco mais de calma nisso. Então, tem tido essa procura. Mas o que eu gostaria que você trouxesse aqui para nós, primeiramente, Stefano, é esse comparativo de lançamentos imobiliários alguns anos atrás, que recentemente já foram entregues e os clientes estão revendendo com uma grande valorização. Nós tivemos um lançamento recente, que foi entregue recentemente, que foi o LAC, e os clientes tiveram uma valorização de 80% em relação ao valor pago no lançamento, né? Então, quem comprou para investir teve um excelente retorno e tivemos revendas ainda durante a fase de obras. Então, quando o cliente compra no lançamento, ele vai pagando num fluxo até a entrega, onde a parcela final é na entrega. Então, o cliente nem colocou todo o capital e já fez uma revenda com valor em cima do investimento dele. Então, ele teve um retorno sobre o investimento gigantesco. Então, hoje, um lançamento bem comprado, você tem bons resultados financeiros. Sim. Esse é o exemplo de um empreendimento, né? Isso. Mas nós tivemos aí um volume de mais ou menos quantos? Então, recentemente nós fizemos uma revenda de um prédio que acabou de iniciar a obra, onde o cliente também teve um retorno de 80% sobre o capital investido em um ano. Então, ele tinha colocado 120 mil reais, ele tirou por volta de 90 mil reais, os 120 que ele pagou, mais 90 mil que era sobre o que ele tinha investido. Então, hoje, se você comprar um lançamento que tem uma liquidez grande, uma localização boa, uma planta boa, que ele consequentemente vai ser vendido rápido, você consegue já fazer esse investimento num curto prazo, não precisa esperar a obra toda. Tem, claro, o cliente que prefere esperar até a entrega, ele vai desembolsar mais capital, mas ele vai ter um retorno financeiro maior, né? Nós sabemos que no lançamento imobiliário é interessante para quem tem, né, já essa visão e esse desejo, né, em comprar um lançamento imobiliário, ficar de olho na primeira tabela, né? A tabela, vocês chamam de tabela inicial. Isso, a tabela de lançamento. Normalmente a gente oferta para alguns clientes que têm o perfil, faz o agendamento, antes disso ir realmente a mercado, por isso é importante o contato com o nosso corretor, Sim. que a gente vai apresentar para quem está buscando as principais oportunidades, né? Sim.
que já tem esse perfil, né, de investimento e já está aqui também com vocês na carteira de vocês e vocês vão oferecendo, né, com antecedência. Exato. A gente chega com o cliente no primeiro momento, na primeira tabela, que é a melhor condição, é o preço de nascimento do projeto, né? Então vai ser o melhor preço para aquele produto. Então é sempre super importante. Quem chegar antes acaba escolhendo também as melhores unidades, a com vista melhor, a com insolação melhor, a planta melhor. Então isso facilita a venda e também, além disso, você tem um fluxo de pagamento mais alongado. Então, antes do início da obra, você consegue fazer um parcelamento do pagamento obras de 36, às vezes 42 meses, dependendo da construtora. Como que funciona se tem uma diferença para cada empreendimento, essa troca de tabela, virada de tabela? Normalmente são gatilhos de venda, né? Então, quando a construtora vende X unidades daquele determinado final, aquele final sobe. Oferta e demanda. E também a questão das correções, né? Porque a gente tem o INCC, que hoje dá numa faixa de 6% ao ano. Então, mensalmente, as construtoras vão corrigindo. Não é um aumento real, né? Mas é uma correção do valor, que é o INCC, a inflação da mão de obra e do material da construção civil. Sim. E agora falando, né, sobre toda essa tua equipe, hoje vocês têm um volume aí de mais ou menos quantos corretores nesses plantões distribuídos, né, em todos esses plantões, como funciona o giro? Hoje nós temos aqui, são 90 corretores, distribuído em 5 equipes de gerentes, né? E por trás a gente tem todo um suporte do nosso marketing jurídico, para poder dar uma assessoria para as construtoras na hora de vender os lançamentos. Hoje a gente está na maioria dos projetos, dos principais projetos da cidade, hoje dentro do plantão, vendendo as unidades. E a gente não só faz a venda dessas unidades, né? A gente vende um trabalho pré com o construtor, onde a gente identifica o terreno, identifica o negócio, desenvolve o projeto para aquele construtor. A gente tem uma sugestão de projeto, onde esse projeto vai ser discutido, melhorado a 4 mãos. Depois a gente vem com uma pesquisa de mercado, apresentando o mercado atual, quais são os preços, quais são os concorrentes daquele produto para o construtor, para a gente chegar lá no resultado final, que é o resultado que o cliente vê, né? Mas esse trabalho já inicia 1 ano e meio, mais ou menos, às vezes 2 anos antes do produto ir a mercado. E a gente dá toda essa assessoria para o nosso construtor, pro nosso cliente construtor, e lança, e tem tido vários cases de sucesso, né? Então, recentemente lançamos para o Santa Cecília, onde nós vendemos 50% no lançamento, para a Edex 60% no lançamento, apartamentos de altíssimo padrão, com um ticket bem elevado. Para a CR, nós lançamos na Azevedo Sodré, nós vendemos 80% no lançamento. Lançamos na Conselheiro Nebras, vendemos 100% em 2 dias. Então foi um resultado muito expressivo. Foi um case de sucesso mesmo, os estúdios, né? Os estúdios, era um produto que é novo para Santos, né? Um estúdio sem vaga. A gente tinha era uma incógnita de como seria o lançamento, e foi super bem aceito, e vendeu muito rápido. E também lançamos o Ibirá, que nós vendemos 70% no lançamento. Esses foram os últimos lançamentos que nós fizemos, que foram entre dezembro do ano passado e maio desse ano. E tantos outros, né, que vem acontecendo. Santos tem recebido muitas novas construções, né, e tem espaço ainda para mais... Tem espaço. A gente vê uma demanda crescente por Santos, por novos empreendimentos modernos, né? Sim. Com um custo de condomínio um pouco mais baixo, com também toda aquela infraestrutura que o cliente precisa. Então, o cliente gosta do lazer, ele gosta da piscina, gosta da academia, gosta do salão de festas, e ele gosta também de uma planta moderna no apartamento, né? Tem cliente que entra, você sabe muito bem, eu quero a varanda gourmet, ou eu quero a vista mar, eu não abro mão da vista mar. Então, com o lançamento, a gente consegue proporcionar isso para o cliente com uma forma de pagamento bem flexível. Onde o cliente hoje ele dá, durante a obra, 30% a 40% do preço do apartamento em 3 anos e meio, 3 anos. E depois ele financia ou quita na entrega das chaves. Então é um fluxo de pagamento para o momento atual, com a taxa de juros
elevada, onde o cliente não desembolsa de uma vez e ele não faz o financiamento hoje. Então ele vai pagando ao longo do tempo e quando for a entrega desse projeto, a tendência que a gente tem hoje, né, não dá para prever, mas a tendência é da taxa de juros estar mais baixa e ele vai fazer a contratação do financiamento numa taxa menor, né? A gente também trabalha a parte de usados e o usados também continua muito aquecido, o mercado se mostrou bem resiliente, né? Mesmo com a alta da taxa dos bancos, a gente continua vendendo super bem. É o que a gente sempre fala, né? O cliente que ele está determinado e ele quer comprar, ele vai comprar independente do momento, né? Financeiro, independente do momento aí de juros e taxas. Falando sobre os lançamentos, o que é interessante que eu tenho visto também, nós temos excelentes opções para quem quer ainda um pequeno prazo até o ano que vem, justamente pensando numa possível baixa queda aí das taxas até 26, 27. Temos então uma sequência aí de entregas, né? 26, 27, 28, 29 de construções que estão já em andamento, seguindo aí para o final. Sim, sim. Temos grandes projetos sendo entregues aqui, né, ano que vem, em 2027, 2028. Sim. Esses lançamentos que nós fizemos esse ano são todos para 2028, 2027 e 2028. Essa média, né, de 4 3 anos, 3 anos, normalmente 36 meses de obra, ou 42 meses, dependendo do perfil da construtora. Se a construtora já inicia a obra junto com as vendas, ou se ela espera o período do stand, o período do decorado para poder vender. Então isso varia um pouquinho, mas em média são 3 anos aí até a entrega que o cliente sonha e se planeja, né? Se planeja para poder comprar. Agora deixa eu fazer uma pergunta interessante que me veio aqui agora à mente. Lançamentos imobiliários, a grande maioria não tem o decorado. O que você acha, na sua opinião, assim? Você acha que facilita ou é indiferente ter um decorado ou não? Eu acho que facilita. Tem o ônus e o bônus, vamos falar. Tem um lado positivo que o cliente consegue enxergar bem o que ele está comprando, visualiza porque ali, né? O cliente é leigo, né? Então ele não entende como ficaria a disposição dos cômodos, como ficaria. Então ele ter a parte visual é super importante, facilita muito o trabalho do corretor na venda. Então, isso ajuda a encantar, ajuda ele a entender as disposições, o que ele quer fazer, ajuda ele a sonhar com aquilo, né? Fica tangível, né? Fica tangível, exato. E, por outro lado, ele atrasa um pouco a entrega do prédio, né? Porque a hora que uma construtora faz um investimento desse porte, de um stand, de um decorado, que custa muito caro, todo mundo sabe, né? Custa muito caro você fazer um modelo igual as construtoras fazem. Então ele quer ter um retorno sobre aquele investimento, então ele demanda uns 6 meses, 8 meses de stand antes do início da obra. Então o lado positivo ajuda a vender e o lado negativo é que atrasa um pouco a entrega. Muito bem. Stefano, é sempre um prazer estar com vocês, com empresários aí, gestores como você, como outros que eu já tive também, porque para mim, né, que estou no mercado imobiliário recente, né, são só 2 anos, mas ter essa aproximação e ter essas informações e contribuir também para quem nos assiste, para o telespectador, para a pessoa que está em casa, que é um investidor, às vezes alguém que está aí analisando, o mercado imobiliário dinâmico, a gente sabe, então tem sempre pessoas a estarem de olho e procurando uma oportunidade. E é assim, né? A oportunidade, ela aparece, tem que aproveitar porque ela gira muito rápido. Gira muito rápido. Às vezes o cliente para pensar um pouco, já foi a unidade que ele quer. O mercado é muito dinâmico. Vocês sabem, né? Tá lá, o cliente na semana passada voltou, eu quero aquilo aí, já foi. Foi. É super dinâmico. Obrigado pelo convite, fiquei muito feliz. E você está de parabéns aí pelo trabalho, tanto na TV quanto na corretagem. Você é uma excelente profissional. Segurança é dever do Estado, mas a Prefeitura de Santos faz a parte dela para auxiliar no trabalho da polícia. As mais de 3.000 câmeras instaladas em pontos estratégicos e o Muralha Paulista auxiliam na resolução de ocorrências. Além disso, com um investimento de mais de 100 milhões de reais, a nossa GCM conta com 500 guardas, viaturas, armamentos e tecnologias de ponta para que o santista se sinta cada vez mais seguro.
Prefeitura de Santos. Nós estamos aqui na Kitchen Santos e eu vou conversar com o Sandro e ele vai falar para mim todas as novidades sobre o novo showroom, a nova loja. Estamos aqui numa grande expectativa, né, Sandro? Estamos aqui na bagunça aí da desmontagem, já estamos desmontando alguns ambientes e ansiosos para ver a nova loja lá, já estamos montando também. Antes de chegar aqui no endereço, nós estamos ainda no endereço do Gonzaga, né? E eu estava até conversando aqui com o meu cinegrafista e a gente estava falando, e o que conversamos aqui também, aqui já é um ponto de referência, né? Eu acho que vai continuar sendo. Vai ser a Kitchens, né? Ali na Kitchens, 45 Isso. anos no mesmo lugar e agora estamos mudando, né? Saindo do icônico endereço de frente ao mar e vamos vista ao mar, né, agora, né? Agora vocês subiram, né, um showroom aéreo, e eu quero que você fale para nós, então, já tudo que trouxe essa mudança, quais são as expectativas para esse novo endereço. Eu sei que é um endereço muito maior, vocês terão coisas novas, um showroom com lançamentos, com coisas muito legais lá. Mais de 400 metros quadrados de showroom, né, com vários lançamentos da Kitchens, tudo de novidade que a gente tem no mercado, tecnologia avançada do maquinário, da indústria, lançamentos de acabamentos, as tendências de mercado da Kitchens em todos os ambientes, não só na cozinha, dormitório, banheiro, escritório também. Sim. Comentamos que aqui normalmente vocês, né, estando o padrão, Kitchens normalmente são lojas de rua, agora levando, né, já tiveram algumas experiências com showroom aéreo e agora vocês estão tendo essa nova experiência e sendo aqui em Santos, né? Santos, a primeira, né, voltando, né, porque o seu Oswaldo, fundador da Kitchens, ele começou no escritório lá na Avenida Paulista, vendendo eletros, né, importados, e a Kitchens começou nesse escritório, showroom aéreo. E agora estamos vindo para essa tendência também, com segurança, com comodidade do cliente chegar, entrar com o carro, não tomar chuva nem nada, e já ir direto para a loja, subir direto para a loja lá no 5º andar da Epitácio Pessoa, número 305. Isso mesmo, eu já ia até te perguntar, a gente deixa aqui na tela para que vocês gravem. Em cima da Breton, em cima da Breton, eu ia dar essa referência. Então, assim, vão sair da rua, mas o cliente vai encontrar toda essa comodidade lá, né? Um edifício boutique, né? Que é um edifício, uma empresa por andar, tá bem legal o prédio lá, o Aria Signature, e é um conceito totalmente boutique. Então não tem aquele monte de gente trabalhando, tudo, é um conceito bem... São empresas com poucos funcionários e tudo, e cada empresa uma laje do prédio. Agora fala pra mim, vocês trabalham com muitos parceiros, né? Muitos arquitetos, também com o cliente final. Muitos aqui que nos assistem provavelmente têm as suas cozinhas Kitchens, com todo o alto luxo, né? É um móvel, a gente estava falando aqui sobre a história, né, da Kitchens. E clientes aqui que já têm a cozinha há 30, 40 anos. E a gente sabe da durabilidade, da qualidade. E lá, essa expectativa de ter esses ambientes, mais ou menos quantos diferentes vocês vão ter lá? Nós temos mais de 13 ambientes nesse novo showroom. Olha! Entre dormitórios, entre cozinhas, escritórios, tudo. E clientes, como você falou, teve cliente que ligou aqui pedindo uma assistência, uma revisão com 40 anos a cozinha da cliente intacta, direitinho. O cliente semana passada trocou a cozinha Kitchens dele, que tinha acho que 16 anos, colocou uma cozinha toda nova, modernizando tudo. Então, assim, a gente tem muito cliente fiel à marca mesmo, que é como uma marca de bolsa, né? De grife, né? A Kitchens é uma grife mesmo, né? E a Kitchens é referência do topo, referência né? nacional e mundial no mercado de móveis alto padrão. É muito legal porque conhecer, né? Entender melhor de toda a produção, a questão da fábrica. Eu gostaria que você falasse também desse padrão de montagem também. A montagem é feita diretamente pela indústria, né? Então, são os montadores que estão há 30 anos na Kitchens. Então, essa parte do operacional é da indústria. Certo. Então, é uma garantia muito da qualidade, do padrão mesmo, padrão Kitchens. O Sandro me mostrou alguns vídeos e eu acompanho ele também, né, nas redes sociais. Tenho visto toda a montagem e tá muito grande mesmo. Por isso que eu te perguntei, eu não sabia a metragem exata, mas assim, são muitos ambientes que estão sendo montados lá.
Vai ficar aberto, né, também a quem quiser Vamos dar um conhecer. spoiler, vai ter uma cozinha que você abre a janela lá, vou abrir o vidro, então ela vai ter como uma sensação de um terraço aberto, assim, vendo o pôr do sol no final do dia, que a gente vai, estamos vendo aí quem que vai ser a primeira pessoa que vai cozinhar aí, que a gente tava brincando aí agora há pouco, para fazer na cozinha funcional, né, para cozinhar lá na nossa cozinha, entendeu? Tá bem legal esse novo showroom aí, em breve aí, se Deus quiser, vamos estar inaugurando. Fala pra mim o que vocês têm hoje, né, de o lançamento mais recente, algum diferencial que vocês têm pra nos falar que vai estar exposto lá, né? Os acabamentos, as novidades de corrediças, dobradiças, de portas diferentes, que são o grande diferencial. Tem o lançamento da cozinha clássica lá, tem o lançamento de dormitório, que é o segredo aí, vamos deixar em segredo esse dormitório, que é um grande lançamento. A cozinha com os cantos arredondados, que é uma tendência agora do mercado, é uma tendência bem legal, que a Kitchens investiu muito no maquinário para fazer esses cantos arredondados. A coisa mais linda da nossa cozinha lá, o spoiler terracota. Meu Deus, eu já linda tô cozinha, linda demais. Terracota? E o Corian também. Nossa, gente. Tem muitas cores de Corian bem diferentes. Corian é a superfície, né, para pias e tudo, que é bem legal. E a Kitchens é pioneira na utilização do Corian no mercado. Olha, eu tô ansiosa porque eu ainda não fui lá no endereço, a gente só tá aqui conversando. Eu queria já gravar, mas aí fica a oportunidade, né? Com Estamos certeza. aqui na finalização desse que vai deixar saudade, esse endereço, claro. Mas tudo chega, né? Tem o ciclo, né? Ciclo, com Início, meio e certeza. fim. O fim chegou neste endereço, mas para ir para um lugar muito melhor, Claro, sem né? Um dúvida. acesso muito melhor, com mais Um comodidade. novo conceito, né? Novo conceito. E aí fica a oportunidade de nós conversarmos como se tudo estiver pronto lá. Com Aí, certeza. quando a gente estiver nessa tua cozinha funcional, Com a gente certeza. grava Estamos na alguma coisa montagem, também. estamos na montagem aí. Eu tô bastante ansiosa, na expectativa junto com vocês, com os parceiros, com os clientes. E eu tô muito feliz de poder contar aí pertinho, né, do lançamento mesmo Com certeza. desse novo endereço. Olá, nós estamos aqui mais uma vez com a GM Financiamento Imobiliário, com o Gabriel Baroni. E nós estamos conversando e sempre trazendo novidades, sempre trazendo muita informação para você que nos assiste. E também todos os nossos colegas aí profissionais do setor de corretores de imóveis. Bom, hoje o assunto, qual que é? Nós estávamos falando que GM Financiamento sempre tem sido solicitados em outros lugares, levar informação, né, Gabriel? E eu gostaria que você compartilhasse isso, onde vocês têm levado, onde vocês estão passando, né, para trazer todas essas informações sobre financiamento imobiliário. Legal, Bárbara. A gente acabou de passar pelo CIMOB, né, que é um maior evento aí da Baixada, um dos maiores eventos do Brasil, né, onde a gente tem esse intuito, esse objetivo de trazer muito conhecimento pro profissional, né, e agregar valor. Mas durante esse ano e anos anteriores, a gente tem feito, né, palestras dentro do Secov, dentro do Cresce, né, em algumas regiões, né, do estado, no intuito e no objetivo de trazer conhecimento para o corretor, trazer conhecimento para o profissional, que é uma profissão que valorizou muito, uma profissão maravilhosa, uma profissão próspera, mas que exige conhecimentos multidisciplinares, né? E muitas vezes o nosso cliente, ou até o próprio mercado imobiliário, não tem ideia, não tem noção de quanta informação importante a gente precisa trazer para o nosso cliente. Então, a gente sempre fala que o atendimento dos nossos clientes não pode se resumir só numa simulação, só para dizer o quanto você pode ou não pode financiar, o valor da sua prestação, a taxa de juros. Envolve muito mais do que isso, Bárbara. Muitas etapas, né? É isso. Trazer o cliente para entender sobre amortização, porque, pô, a gente vai financiar às vezes num prazo de 35 anos, que é uma vida e é assustador para muita gente. Mas como é que eu vou quitar isso antes? Como é que funciona a amortização? Qual é a melhor amortização? Como é que eu amortizo com recurso próprio, com fundo de garantia, né, para conseguir antecipar a minha quitação e de repente comprar o meu próximo imóvel, ter o meu imóvel já quitado. Então tem muita informação, né? Eu falo para os corretores, tem a parte comercial importante que o nosso cliente precisa entender. Hoje, por exemplo, no momento em que a gente está com uma taxa Selic de 15, né, a gente vai ter
uma taxa de juros no crédito imobiliário na linha normal, uma taxa um pouco mais cara. Então, o nosso cliente precisa entender que é possível fazer, por exemplo, portabilidade. Eu posso fazer o meu financiamento hoje, né? E no momento em que reduzir a taxa, eu faço a portabilidade. Entender sobre amortização, entender sobre custo, diferença de seguro. Então, eu acho que tem muita informação no crédito imobiliário que muitas vezes o nosso cliente não tem noção, né? E muitas vezes ele não pergunta, mas a GM faz questão de ensinar o corretor, né? E faz questão de, quando atende, claro, o nosso cliente, de informar, de ensinar, trazer conhecimento, né? Aos corretores, a gente sempre fala que o cliente com conhecimento, com segurança, com confiança, faz a sua trajetória de compra, né? Muito mais fácil, muito mais rápido, e agrega valor ao atendimento do corretor, né? Do profissional que está te atendendo dentro do mercado imobiliário. Vai muito além, né, Gabriel? Sentar ali na mesa e mostrar todas essas possibilidades. Sabe uma coisa interessante que você, nem sei se você percebeu onde você estava quando eu cheguei, estava te esperando pra gente poder gravar. Sim. E ali na mesa com a Carol tem uma cliente sendo atendida nesse momento e ela tá vendo as possibilidades para financiar pela empresa. Sim. Então é um financiamento jurídico. Eu acho que isso também é interessante porque eu entendo que seja também uma opção e não só cliente final, pessoa física, né, mas também pela empresa. Bárbara, até a gente às vezes esquece um pouquinho dessa parte, né? A gente sempre cai no normal, pessoa física comprando imóvel residencial. Bárbara, tem pessoa física, você pode comprar como pessoa jurídica, você pode comprar imóvel residencial, comercial, terreno, aquisição de terreno e construção. Exatamente. A Caixa Econômica Federal financia hoje, inclusive, terreno e construção. Então, a gente precisa entender, né, os múltiplos produtos. E hoje não vamos falar só sobre isso. A gente pode comentar também um pouco sobre a linha de crédito do Home Equity, né, que é o conhecido crédito com garantia de imóvel. Você pode colocar o imóvel em garantia e levantar um recurso com uma taxa bem mais baixa que uma taxa comum, bem mais baixa que às vezes um capital de giro, do que um empréstimo pessoal, do que um consignado, né, para você poder investir em outros negócios, outras linhas, né, ou pagar a faculdade do filho, viajar, tem N pontos, você pode usar o recurso para qualquer finalidade. Eu já atendi cliente que comprou lançamento como pessoa jurídica. Legal. E já atendi cliente também que estava nessa transição, vendendo o imóvel para fazer um upgrade, um investimento maior na empresa que já tinha. Então também tem essas diversificações, né, de negócios e investimento, enfim. Então também é importante, é disso que a gente está falando, né? Todos os funcionários aqui, a tua equipe toda, ela é capacitada e ela tem essa função de sentar com o cliente, ver qual que é o cenário, entender qual que é o perfil dele, né? Então, a GM Financiamento, esse é o teu papel, né? O papel da empresa de estar nesses lugares levando essas informações, assim como foi no Cimov GM. É isso. E, Bárbara, parabéns também pelo programa, né? Porque o intuito é trazer conhecimento para você, cliente, profissional. Tem muito detalhe, né? A gente sempre fala que o crédito imobiliário, o financiamento imobiliário, ele tem um conhecimento, um abismo aí, né? E eu acho que ter um profissional especializado vai te trazer, né, muito mais segurança, muito mais confiança e principalmente te auxiliar a escolher qual o melhor negócio, qual o melhor financiamento, qual a melhor taxa de juros, melhor sistema de amortização. O programa de hoje fica por aqui, eu espero que você tenha gostado. Aproveite para seguir as nossas redes sociais e se inscrever no canal do YouTube. Lá tem todos os programas que já foram ao ar. E se você deseja comprar, vender ou investir em imóveis, entre em contato comigo, será um prazer te atender. Bem-vindo à sua casa. Oferecimento: Couto Materiais para Construção, do básico ao acabamento. Tudo para a sua obra. Marcenaria Dorival, há 33 anos transformando sonhos em realidade. GM, especialista em financiamento imobiliário. Oferece: Bem-vindo à sua casa.